Pela graça de Deus, vamos continuar com 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Não há maneira de sairmos deste versículo, mas é muito precioso. À medida que vou estudando este versículo, gosto cada vez mais dele. Gosto muito desta passagem toda. 1 Timóteo 1,16 possivelmente o meu versículo favorito da Palavra de Deus. Também gosto muito deste: Deus quer que todos os homens se salvem. Versículo 4, versículo 5, há um só Deus, é só mediador. E estávamos agora neste versículo 6, Jesus Cristo homem, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Na semana passada estivemos a falar desta expressão, o qual se deu a si mesmo. E é só uma expressãozinha, nem uma linha ocupa, mas há muitas lições que nós podemos tirar. Vou relembrar aqui rapidamente e depois dou-vos tempo para vocês colocarem alguma questão que possa ter ficado. Então, nesta expressão, o qual se deu a si mesmo, devemos lembrar sempre o qual, o Senhor Jesus Cristo, e é Ele o centro do Evangelho. Evangelhos centrados no homem estão condenados à desgraça, não são boas notícias. São notícias que podem fazer a pessoa sentir-se bem, pode parecer que resolvem os problemas imediatos do homem, mas não é. O Evangelho da graça de Deus não é assim. É centrado no Senhor Jesus Cristo, o qual é Ele o centro, o qual que se deu a si mesmo. Mas antes de vermos que Ele se deu a si mesmo, o qual se entregou, também outras passagens falam de o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo. Também falamos do aspecto de o Pai o entregar. Nós até fizemos aquela referência ao Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também livremente com Ele todas as coisas. E lembrei aquela história que pensava que era mais conhecida, mas não é assim tão conhecida quanto isso, da maior parte dos que cá estavam, daquele filme A Ponte, em que um pai tem é posto perante um dilema de baixo a ponte e o meu filho morre esmagado, ou não baixo a ponte, o meu filho sobrevive, mas aquelas pessoas todas que prendem o comboio morrem. É um dilema que ele tem ali. E o Senhor, e o nosso Deus, foi um pouco isso, teve de sacrificar o seu filho. Não aconteceu como Abraão, que estava disposto a sacrificar o seu filho, mas houve alguém que mandou parar, o anjo mandou parar e disse: Abraão, não me negaste o teu próprio filho, e abençoou por causa disso, mas houve um substituto. Mas na cruz não houve substituto. Isso fala-nos de um aspecto da morte de Cristo na cruz, que é Deus, Pai, o entregou. Mas aqui é uma verdade mais profunda, que é qual? Não é o Pai que o entregou, mas Ele se entregou a si mesmo. Quem não esteve cá não sabe o que perdeu. Eu cantei uma música que era aquela música que o Pedro e a Cláudia lembram-se, de certeza. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, acho que se lembram, porque não foi isso. O que é que diz no refrão? O que é que prendeu o Senhor Jesus Cristo à cruz? Foi o amor. Por amor, veio aqui por amor, foi à cruz por amor, suportou o castigo até ao fim. Partilhei esta música que não era conhecida da maior parte, mas tem uma mensagem muito profunda do Senhor Jesus Cristo, que aparentemente foi vítima do turbilhão político, foi vítima dos religiosos invejosos que estavam também com medo do que podia acontecer. De facto, o ambiente era muito tenso, muito tenso. E normalmente, quando vemos filmes a retratar aqueles tempos, eles dão muita ênfase. Quem lê a Palavra de Deus só fica ali assim um bocadinho. Não temos tanta noção quanto. Não estou a dizer que seja preciso nós sabermos o que a história diz, mas às vezes escapam-nos certas coisas. Numa leitura da Palavra de Deus apenas ficamos com uma ideia
Ficamos com a ideia fundamental do que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o seu principal, mas se calhar esta questão do tumulto, da situação altamente tensa que se vivia em Jerusalém e em Israel, percebe-se bem com alguns filmes, algumas séries, percebe-se bem isso. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi vítima disso. Não foram os pregos, não foram os soldados, não foram os fariseus, não foram essas pessoas que o prenderam à cruz. Foi o amor. Ele, como eu disse na semana passada, ele não foi vítima da história, mas foi senhor do propósito oculto de Deus. E também não foi vítima dos planos do diabo. Porque diz, 1 Coríntios 2,8, o qual, a sabedoria de Deus, a qual nenhum... eu sei a parte final. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes pelos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Tudo isto fazia parte de um plano maravilhoso de Deus. Um plano oculto. Um mistério, desde os tempos eternos, estava oculto. Porque o inimigo sabia que ele sabe que está derrotado no fim. Ele tenta apanhar o maior número possível de pessoas para a perdição. Mas ele sabe que vai perder no fim. Mas ele pensava, com a morte de Cristo, ia ter uma vitória momentânea. Ainda que momentânea, ia ter uma vitória. O tal morder o calcanhar, não é? Morder o calcanhar. Mas, com o mistério revelado a Paulo, nós percebemos o quê? Que é na cruz que Deus ganha a maior vitória para nós, através da cruz. Porque quando Paulo entra em cena com a mensagem que Deus lhe revela, a cruz tem uma luz completamente, não é completamente diferente, mas uma luz muito maior e mais gloriosa. Em várias passagens falando do Senhor se entregar, o que o Senhor se entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Lemos isso em Gálatas 1,4, em Gálatas 2,20, o qual se entregou. O Senhor Jesus Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Efésios 5,2 e 25, lemos que o Senhor anda em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E no versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vemos em Filipenses 2 que o Senhor Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, e vemos ali toda a sua entrega por amor de nós. Tito 2,14, o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Portanto, é isto que o Senhor veio fazer. Entregou-se a si mesmo por nós. Esta é uma expressão, entregou-se a si mesmo, é uma expressão paulina, só Paulo é que a usa. E fala-nos do caráter voluntário, ou seja, ele é que quis, do seu amor sacrificial e também de algo que vamos ver hoje, do valor substitutivo, ou seja, da substituição que é feita, ou seja, ele toma o nosso lugar. Fala da sua entrega no seu despojamento, ou seja, não teve usurpação ser igual a Deus, mas há um certo esvaziamento, de Jesus Cristo, encarnou, ou seja, a sua entrega também na encarnação, na sua vida, na sua humilhação e na sua morte. E agora a questão que se pode colocar é, será que valorizamos a entrega? Ou seja, a forma como Ele se entregou por cada um de nós, isto é levar a quê? Eu também vou querer entregar-me a Ele, como prova da minha gratidão para com Ele. E lemos isso, terminamos o estudo com esta passagem, que o Armando fez o favor de encontrar, 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lemos isso em 2 Coríntios 5,15. E Paulo aos Romanos diz que
aquele a quem vós vos apresentardes, nem tão pouco, 6,13, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas antes apresentai-vos a Deus como vivos diante dos mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Falamos aqui de a quem é que nós nos vamos querer entregar. Àquele que se entregou a si mesmo por nós, ou exatamente àquilo de que, por causa, esta frase não está bem construída, vamos querer entregar ao Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós, ou vamos entregar àquilo pelo qual Ele morreu para nos libertar do presente século mau, de toda a iniquidade. Essa é a grande questão. Romanos 12:1. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, entregaram-nos também em resposta ao seu sacrifício. Gálatas 2:20. Em resposta àquele que se entregou por mim, me amou e a si mesmo se entregou por mim, qual deve ser a resposta? Já vivo, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, deve ser esta a atitude de gratidão para com Deus. E naquela passagem também já lemos de Efésios, andai em amor. Tal como Cristo se entregou por nós, e vós maridos amai as vossas mulheres, porquê? Porque Cristo se entregou. Deve ser esta a nossa resposta perante a sua entrega. E com isto, já são estas horas, e lembramos o que falámos da última vez. Estejam à vontade, alguma coisa que queiram dizer, alguma observação, estejam à vontade, ou até para interromper depois quando eu estiver a falar. Tenho muitas coisas para vos dizer, mesmo muitas. Eu estou aqui, isto é só apenas alguns tópicos, umas folhinhas assim pouco arranjadinhas, mas com vários pensamentos que gostava de partilhar convosco. Alguma coisa? Não? Então, lemos agora, a seguir, o qual se entregou a si mesmo, né? O qual se deu a si mesmo, e lemos a seguir em preço de redenção. É uma palavra muito curiosa, a palavra no grego. Nós já lá vamos, a palavra no grego. Este tema da redenção é muito vasto e profundo e teremos toda a eternidade para percebê-lo. Nunca o vamos perceber bem, mas é uma verdade muito preciosa. E o que é esta ideia da redenção? A redenção, na palavra de Deus, é o ato em que Deus liberta pessoas da escravidão do pecado, como? Por meio do sacrifício de Cristo, que pagou o preço que nós devíamos pagar com o seu sangue. Não sei se vamos ter tempo, mas eu gostava que pensassem. Nós às vezes cantamos, eu penso que vou cantar com a letra certa, já que cantei na semana passada, agora alguns, os que não vieram na semana passada ficam a pensar, então ele cantou na semana passada e agora não canta. Aquele cântico que é: oh, que precioso sangue. Quando nós cantamos isso, cantamos que precioso sangue, temos a mínima consciência de quão precioso é o sangue de Cristo. Talvez não consiga hoje, que não vamos ter tempo, mas eu vou fazer aqui umas pequenas contas que nos levam a concluir que o sangue de Cristo, não é surpresa nenhuma, é o bem mais precioso que já esteve aqui na Terra. O bem, ou seja, podemos comparar com qualquer coisa que haja. O material mais precioso que nos venha à mente, o sangue de Cristo, é mais precioso. E lá chegaremos, se Deus quiser. Então, com este sacrifício, os redimidos, os salvos, são colocados numa nova identidade e posição. Que posição é esta? Somos perdoados e somos filhos de Deus. E este é um conceito fundamental na mensagem do Evangelho. Não pode ser excluído. E cuidado com os evangelhos, entre aspas, que não falam disto. Eu já tenho dito isto várias vezes, mas vou voltar a dizer. Da maneira como alguns apresentam Cristo, é quase caso para dizer: Cristo era tão fantástico. Foi pena ter morrido.
Se alguém chega, depois de ouvir, a falar de Cristo e pensa desta maneira, ou não tem muito entendimento, muito discernimento, ou o Cristo que lhes foi apresentado é outro Cristo. E Paulo diz aos Coríntios, se alguém vos for pregar outro Cristo, que nós não anunciamos, o que é que ele diz? Não, isto é outra. Se alguém vos for pregar outro Evangelho, não, mas sobre outro Cristo, que nós não anunciamos, se alguém vos for pregar outro Jesus, que nós não anunciamos, com razão sofrereis. Ou seja, se vocês aceitarem um Cristo diferente daquilo que a mensagem de Paulo transmite, que é aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, se forem atrás de um Cristo que resolve problemas, que cura, que vai dar um jeito na tua vida, que te ama incondicionalmente, independentemente do que tu faças, e que está ali só para te dar umas palmadas nas costas, só para fazer como fazem aqueles deputados que estão por trás do que está a falar, a dizer força, força. É isso que nós queremos que um Jesus faça isso? Não é o Jesus da Bíblia. É outro Jesus. E se derem ouvidos, com razão sofrereis. Eu agora não estou a encontrar a passagem, mas gosto bastante. É um aviso solene exatamente, 11.4, obrigado. Segundo aos Coríntios 11.4. Por se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não o recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vai haver consequências. E se a mensagem que é pregada não inclui o sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem que não salva. E com esta ação de Deus colocar alguém a morrer a morte que nós merecíamos, Ele consegue satisfazer algo que era aparentemente irreconciliável. Que dois aspectos absolutos do caráter de Deus é que estavam em conflito. E que nós até costumamos cantar, eis na cruz em pleno acordo, a justiça com o amor. Deus ali consegue ser simultaneamente justo e amor. Porque se Deus fosse apenas justo, condenava todos. Se Deus fosse apenas amor, salvava todos. Mas para ser simultaneamente justo, mas se Ele salvasse a todos, não era justo. E se condenasse a todos, não era amor. Então como é que Ele consegue? Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta história da redenção, temos a origem, que é Deus. O custo, eu já estava a ver o que tinha escrito aqui. O custo, estava a ver, é Cristo, mas não é. O custo, qual é? O custo da nossa redenção, o sangue de Cristo. E qual era o objetivo? Libertar do pecado, da morte e da condenação. E qual é o resultado? A nova posição e uma nova identidade. Somos agora filhos de Deus, somos herdeiros e somos justificados. E qual é o alcance? O alcance vem daquela palavrinha que vem a seguir. O que é que vem a seguir no nosso versículo? Qual se deu a si mesmo em preço de redenção? Por muitos? Por alguns? Pelos eleitos? Por todos. Por todos. Não apenas alguns. Então, quando se fala de comprar, de remir, a palavra de Deus usa várias palavras, eu quero analisar rapidamente algumas delas, que vão, por assim dizer, num certo crescendo. Já vão perceber o porquê do crescendo. Ou seja, há verdades mais profundas dependendo da palavra que é usada. A primeira palavra que é usada para comprar é agorazo. Agorazo. Que vem de ágora. Ágora significa praça. Praça ou mercado. Daí, agorazo é aquilo que se faz no mercado ou na praça. O que é que se faz? Compra-se. É mais de uso comercial. E é visto, por exemplo, nós temos em Mateus 13:44, não vamos estar a ver a passagem daquela parábola do homem que vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
É essa palavra que ele usa. Mateus, quando em Mateus e noutros evangelhos, quando há a multiplicação dos pães, os discípulos dizem, eles que vão e comprem comida para si. É esta palavra, agorado. Quando os discípulos foram à cidade comprar comida, enquanto o Senhor Jesus Cristo ficou junto ao poço de Sicar, é a palavra agorado. E também, quando o Senhor diz, penso que é a igreja da Laodiceia, compra de mim ouro provado. É também esta palavra agorado. Também em Apocalipse, ninguém pode comprar ou vender senão o que tiver o sinal. A ideia é de mudança de proprietário. Ou seja, está na mão de um, passa para a mão de outro. Esta palavra é usada para comprar. E Paulo usa também em 1 Coríntios 6:20 e em 1 Coríntios 7:23. Vamos ver rapidamente. Paulo só usa aqui esta palavra. E não é que não seja profundo o que ele está a dizer, mas ele está aqui a querer salientar um aspecto da nossa redenção. 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E depois em 7:23, penso que é 7:23, porque fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Aqui a ideia que ele está a dizer, fostes comprados por um bom preço, ou seja, o vosso proprietário agora é outro. Esta é a ideia da palavra agorás. É comprar, está num proprietário, passa por outro. É como ir comprar, na altura, um escravo. Um escravo, quando era comprado, passava da mão de uma pessoa para as mãos de outra. Por exemplo, quando José chegou ao Egito, não sei ao certo se na Septuaginta é a palavra que é usada, mas a ideia é essa. Passou das mãos dos midianitas para as mãos de Potifar. Não mudou, não foi libertado. Mas para ser libertado, a palavra é outra, que também é usada em relação à nossa redenção. Vamos então continuar. Fostes comprados por bom preço. Aqui Paulo quer deixar bem claro que o Senhor nos comprou e agora somos sua propriedade. E é usado noutras passagens, por exemplo, uma passagem que nós gostamos muito, em Apocalipse 5:9, que o Senhor, com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E também Pedro avisa para os falsos doutores, em 2 Pedro 2:1, que negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, no fundo, aqui a ideia é posse, mudança de proprietário. Outra palavra é exagorazo. E eu volto a dizer, alguns não estavam aqui na semana passada, mas eu não sou perito no grego, não tenho a mania que sou perito no grego, apenas pesquiso um bocadinho e gosto destas de estudar a origem das palavras. Por exemplo, achei curioso esta palavra agorazo vem da ágora, que é praça. Bom, eu gosto de desmontar as palavras. É um bocadinho da minha cabeça de matemática, gosta de... Vejo uma palavra e penso assim, isto, será que está relacionado com aquilo ou não? Por exemplo, há palavras que começam por hipó, só por curiosidade. Há palavras que começam por hipó, estão relacionadas com cavalos. Hipódromo, por exemplo, hipismo, hipopótamo. Mas há outras hipóteses, não está. E é interessante nós tentarmos perceber porque é que hipopótamo está relacionado com cavalo, que é cavalo do rio, e hipótese, ou hipocampo, ou outras palavras, não estão. Eu gosto disso, e particularmente no estudo da Palavra de Deus, isso é muito precioso, porque permite-nos, por vezes, ao desmontar as palavras, perceber de onde é que elas vêm. Não sei se querem dizer alguma coisa. Não? Exagorazo tem o prefixo ex. Que nós podemos pensar, ex significa hoje, significa ex, ou seja, já foi. Aí já não é. Mas na Bíblia, a maior parte das vezes não é. Só que, com a evolução da língua,
passou a significar outra coisa. Tal como o prefixo anti, que eu gostava de chegar lá, mas já não vou chegar lá hoje, não significa necessariamente aquilo que se opõe a. Na palavra de Deus, raramente é isso. Já vamos ver isso. Exagorazo inclui o prefixo ex, que não significa ex como na nossa cultura, mas sim para fora. Algo como nós ainda hoje usamos, algumas palavras que começam por ex e não significam como ex-mulher ou ex... Sim. Mas sim, por exemplo, excomunhão é para fora da comunhão. Exportar é mandar para fora. Temos estas palavras. Então, exagorazo significa comprar para fora de... Significa, por exemplo, comprar um escravo e depois de o comprar, não fico com ele como escravo, mas liberto. Esta é a ideia. É uma ideia mais profunda de nós somos comprados e agora somos livres. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou de maldição da lei. Em Gálatas 3,13. Em Gálatas 4,5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E Paulo também usa em relação ao tempo, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Ele diz isto em Efésios 5,16 e Colossenses 4,5. De resgatar. Ou seja, esta palavra resgatar é mais profunda do que comprar. Não é só comprar, agora és meu, mas eu compro-te e liberto. Temos outra palavra. Posso avançar? Litro ou lutro. Isto para mim é grego. Significa resgatar ou libertar, e aqui o foco é no pagamento que é feito. Por exemplo, em Lucas 24:21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E na passagem que nós já lemos, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Segundo o 1 Pedro 1,18, não foi com coisas corruptíveis que vós fostes resgatados. Esta palavra resgatados. A ideia aqui, a palavra que é usada é lutro, que é um verbo. E o substantivo correspondente é lutron. Já lá vamos, ao que eu quero ir. Lutron, em Mateus 20:28 e Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para servir, mas para... Não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. A palavra aqui é lutron, em resgate de muitos. E mesmo na Septuaginta, ou seja, na tradução para grego do Velho Testamento, em Êxodo 30:12, Moisés, na lei, diz que darão cada um o resgate da sua alma ao Senhor. Aqui a palavra também é esta. Nesta palavra é dada ênfase ao pagamento de um resgate e não tanto uma compra. Aqui é quase como uma coisa é comprar alguém, outra é resgatar alguém que está debaixo de uma situação de grande perigo e agora é preciso resgatá-la. Às vezes, num resgate tem de se pagar um grande preço, como foi o nosso caso. Mas Paulo chega aqui e toda a língua grega que existia na altura, ele precisa de algo mais. Parece que não chega. Então ele usa uma palavra que é anti-lutron. Anti-lutron. Quem não conhecer muito do grego bíblico, ou de como as palavras são usadas no grego, fica a pensar anti-lutron, parece que é contra o resgate, não é? Mas aqui, em muitas passagens, a palavra anti significa em lugar de, ou em troca de. E há uma palavra que nós até temos na nossa palavra, nas nossas Bíblias, em que é um bocadinho essa ideia, anticristo. Anticristo, por um lado, é aquele que se opõe a Cristo, mas é também, como diz
há uma passagem que diz que ele quer estar no lugar de Deus. Ele quer estar em lugar de Deus. Mas no grego que era usado na Bíblia, muitas vezes a ideia do prefixo anti é em lugar de. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Aquela palavra por é anti. Olho por olho, dente por dente, a palavra que é usada é anti. E vamos avançar. Que eu estava a dizer há bocadinho que esta é uma palavra que só Paulo usa. E a ideia é de alguém, ou seja, agora não é pagar apenas, mas o quê? Qual é a ideia agora? A ideia agora já não é em lugar de pagamento. A ideia aqui é alguém fica no lugar de quem é libertado. É um pouco como o carneiro que toma o lugar de Isaac, naquela história que nós já contamos. E nós ficamos emocionados quando ouvimos histórias de resgates, em filmes ou histórias reais. Ficamos pasmados como é que é possível alguém disponibilizar-se a dar a vida por outro. Eu penso que até o lema dos bombeiros é vida por vida. Estão nessa disposição. Mas muitas vezes não vão pensar nisso. Não vão pensar nisso. E há uma história que eu tenho de vos contar. Eu acho que não vou dar spoilers, porque o filme já tem mais de 20... É pai de 98, penso eu. Havia um soldado a seguir ao desembarque das tropas na Normandia, no dia D. Havia um soldado que tinha vários irmãos. E todos os irmãos tinham morrido na guerra. E era o único. Era o que sobrava. Agora já estou a ver qual é a história. Todos tinham morrido. E nos Estados Unidos havia uma lei que, se morressem todos, exceto um, para não deixar a mãe desamparada, porque na altura ainda não havia também o estado social que há agora, era dever do exército fazer o quê? Sabes, Pedro? O que é que achas? Morreram os irmãos todos na guerra, só sobrou ele. O que é que o exército americano deveria fazer? Certificar-se de quê? Ficar responsável. Não, mas ele estava na guerra também. Os outros todos já tinham morrido. E ele estava na guerra. Era resgatá-lo. Ele chamava-se Ryan. Era um soldado. O Private Ryan, o soldado Ryan. Então vão 6 indivíduos. Agora não sei como é que se chama, uma tropa de elite. Irrompem pela praia, depois por todos os tipos de perigos, para salvar aquele rapaz. E vou dizer o que acontece: morrem todos para salvar aquilo. E chega ao fim e o chefe que liderava aqueles soldados diz ao rapaz, era um rapaz inexperiente, faz por merecer isto. Depois de ele ver que tantos tinham morrido para o salvar, faz por merecer isto. E depois ele no fim pergunta à mulher, vai visitar a campa desse tal que morreu, o último que morreu para o salvar, diz-me se eu merecia. É um filme bastante emotivo. Se não o viram, deviam vê-lo. Mas aqui é uma história que nos comove, não é? De alguém que foi pago um grande preço, um resgate muito duro de pagar, para que ele pudesse viver. Há uma outra história, também passada na altura da Segunda Guerra Mundial, que num campo de concentração houve alguns presos que fugiram. Conseguiram escapar-se. Então os alemães, quem já viu relatos ou filmes, aquilo era o mais cruel que nós podemos imaginar. Eles disseram, vamos escolher, se fugiram 3, 10 de vocês vão ali para um buraco ou o que for, e vão morrer à fome. Até morrer, vão ficar ali até morrer. E houve a minha mulher, os meus filhos. E havia um homem, que não tinha família, era padre.
e disse: eu fico no lugar dele. Isto num sistema judicial como os nossos modernos, isso não iria acontecer, mas ali eles eram uns sádicos, e aceitaram. Então este homem, chamado Maximiliano Kolbe, tomou o lugar daquele homem e morreu no lugar dele. Também ele deve ter pensado: enquanto morro e não morro, vou evangelizar estes. Claro, não pregava outro Cristo, infelizmente. Uma história emocionante. Imaginem a dívida de gratidão deste homem, que eu penso que ele depois viveu para contar a história, e até escreveu sobre isso. A dívida de gratidão que ele deve ter. Ainda há bocadinho falei-vos de 6, não é? Que morreram para salvar um. Agora foi um que morreu para salvar um. E agora o que dizer? De um. Foi sacrificado por quantos? Por todos. Exatamente, por todos. Por todos. Vamos só ler, e estamos a terminar. Gálatas, eu não vou ter tempo para falar daquilo que gostaria de falar, mas se Deus quiser, falo no domingo um bocadinho, já que vou ter tempo. Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ou seja, tomou o nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ficamos a pensar no grande preço que custou a nossa redenção. Não foram 6 soldados, 6 pessoas mortais que não podiam fazer nada por nós. A única coisa que podiam fazer é salvar-nos a vida. Não era salvar, para além de salvar todos, não salva só a vida, não salva a vida humana, é salvar para a eternidade. Então, para a semana, para pensarem, qual foi o maior resgate alguma vez pago? Há resgates muito grandes. Por exemplo, o resgate para libertar todos os escravos do Império Britânico foi uma soma absurda de dinheiro. Porque todos os homens que tinham escravos pensavam: nós vamos libertar os nossos escravos só porque o rei diz, temos de ter alguma compensação. Então foi pago um alto preço para que os escravos do Império Britânico pudessem ter a sua liberdade. Só os do Império Britânico, fora todos os outros. E qual é o bem mais precioso? Gostava de fazer algumas comparações, mas hoje não será hoje. Mas há umas comparações um pouco tontas, talvez, mas pensando o quanto custa resgatar uma alma que seja. Quanto é que custa? Não chega. E quantos é que resgatou? Todos. Desde Adão, não, desde Abel, primeiro a morrer, até não sabemos quando. Porque as contas que eu fiz e que vos vou apresentar, se os quiser, só dizem respeito até agora. Não estou a pensar nos que ainda vão viver. E que o Senhor também morreu para os salvar. Mas ficamos por aqui. Realmente é extraordinário quando paramos um bocadinho para pensar nestas verdades. É consolador. E não dei tempo outra vez. Eu fui dando tempo durante o estudo, mas vocês não se manifestaram. Mas se vocês quiserem. Sim, à vontade. Que tu falaste, pronto, e vem dos vários dessas palavras: redenção, remir, resgatar. Portanto, são palavras que, no fundo, têm o mesmo sentido de pagar alguma coisa em troca. Sim. Salvar, ou sim. No fundo é porque já existe essa palavra. Sim. Mas a ideia era: o agorazo é apenas mudar de proprietário. O ex-agorazo é algo mais, ou seja, o Senhor compra-nos, claro que não vou dizer aqui naquela primeira passagem que lemos que o Senhor só nos comprou. A foto ali era: agora já tem outro dono. Mas noutra palavra, no ex-agorazo, a ideia era: o Senhor comprou-vos e libertou-vos. E com o lutro era agora são livres. Okay. Agora as livres não. E foi alguém que foi em teu lugar. A libertação e salvação também. E o pagamento que era exigido, que foi o Senhor Jesus que diz que se deu, daí o versículo, ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Em preço de redenção, exatamente. Muito elevado. Exatamente. Como diz a música, sei que foi pago um alto preço. Não é?
Mas não vou cantar essa. Então ficamos por aqui. Outra vez não.